Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos, graça e paz. Quantos podem dizer amém? Quantos felizes essa noite? Pode dizer um glória a Deus bem forte. Que poder de Deus neste lugar. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Mateus capítulo de número 5, o versículo de número 13. Mateus capítulo de número 5, o versículo de número 13. Hoje, desde o primeiro culto, nós estamos já no terceiro culto, esse domingo, e eu estou falando sobre esse tema, o sal da terra. E eu queria que você acompanhasse comigo, Mateus capítulo 5, versículo 13, você que está em casa acompanhando pelo YouTube, que Deus também abençoe a sua vida, a sua casa, onde é que você esteja agora, que a mão do Senhor também esteja sobre a tua vida. Nós que estamos no templo, Mateus capítulo 5, quem encontrou diz um glória a Deus. O versículo de número 13 diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar, para nada mais presta, senão ser jogado fora e pisado pelos homens. Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, nesta noite, por tua palavra, por tua presença, e pedimos que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração esta noite, que a tua palavra nos encontre hoje, é o que nós te pedimos agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, pode se assentar. Deixe a sua Bíblia aberta. Irmãos, quando Jesus usa a metáfora do sal, Jesus está demonstrando a influência benéfica que os cristãos devem ter ou devem ser para o mundo. Quando Jesus está dizendo assim, vós sois o sal da terra, esta palavra é para nós, é para a igreja. Esta palavra, essa afirmação é para aqueles que servem a Jesus. E quando Jesus está dizendo isso, quando Jesus faz essa metáfora, essa comparação dos cristãos com o sal, Jesus de alguma forma está dizendo que a igreja, que os cristãos, quando cumprem o seu papel, eles são um presente de Deus para o mundo. A igreja é um presente de Deus para este mundo. Você concorda comigo? Pode dizer um glória a Deus aí bem forte, amado? Então, assim como o sal, quando o sal ele cumpre o seu papel, quando o sal cumpre o papel de dar sabor, de temperar, então quando o sal ele cumpre o seu papel, ele traz benefícios para a humanidade. Ele traz benefício para a pessoa que o está usando. Da mesma forma, um cristão, quando um cristão cumpre o seu papel, quando um cristão cumpre o seu dever, ele se torna uma bênção na sociedade onde ele vive. Quando nós entendemos que nós somos o sal da terra e cumprimos o nosso papel de cristão, nós seremos uma bênção no trabalho onde estamos. Nós seremos uma bênção no bairro onde moramos. Nós seremos uma bênção na família da qual nós fazemos parte. Nós seremos uma bênção onde quer que estejamos. Por quê? Porque Deus tem colocado eu e você em lugares estratégicos como sal dessa terra. Mas um sal que precisa cumprir o seu papel, que precisa temperar, que precisa dar sabor, que precisa fazer a diferença. Quantos concordam comigo? Pode dizer um glória a Deus aqui esta noite. Agora, se o sal não cumpre a sua função, se você compra um sal e coloca na pipoca e não faz diferença alguma, então aquele sal não valeu de nada. Se você pega o sal e vai temperar uma carne e não faz diferença nenhuma, não dá gosto nenhum, aquele sal não serviu de nada, ele não está cumprindo o seu papel. Assim também o cristão, quando nós não cumprimos o nosso papel de sal da terra, daqueles que fazem a diferença, quando nós não cumprimos o nosso papel como cristãos nesse mundo, a gente se torna mais uma pessoa qualquer.
A gente se torna apenas mais um na empresa, mais um no trabalho, mais um no setor público, mais um no trânsito, mais um no bairro, mais um na rua, mais um empresário, enfim. Então perceba, meus queridos irmãos, que nós fomos chamados para sermos sal, para você ser sal, para eu ser sal nessa terra. E Jesus nos chamou em meio à multidão, em meio a milhares, para que Ele pudesse fazer de mim e de você um instrumento nas mãos dEle. Você concorda para dizer um glória a Deus comigo aqui esta manhã? Quando nós entregamos a vida a Jesus, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós então passamos a ser sal da terra. Porque em Mateus capítulo 5, quando Jesus está dizendo, vós sois o sal, Ele não está falando isso para o ímpio. Jesus não está, isso não é uma palavra evangelística. Jesus não estava evangelizando alguém, dizendo para aquela pessoa, você é sal. Não, essa palavra, ela é uma palavra direta para quem já se decidiu, para quem era seguidor de Jesus. Então eu entendo que quando entregamos a vida a Jesus, quando recebemos Jesus na nossa vida, nos tornamos filhos de Deus, mas também nos tornamos sal nessa terra. Então por isso esse texto se aplica a você que um dia entregou a vida a Jesus. Esse texto se aplica a você que é um cristão. Esse texto se aplica a nós que somos seguidores de Jesus. E o que Jesus está dizendo para nós? Vós sois o quê? O sal. Diga comigo, eu sou o sal desta terra. Você pode dizer mais alto comigo? Diga, eu sou. Alguém que ainda não tomou a decisão por Jesus, ele ainda não é sal na terra, de acordo com esse texto. E o sal útil, irmãos, é o sal que já foi extraído do mar. Porque enquanto o sal está no mar, ele não pode ser usado, ele está misturado com a água. Então o sal útil é aquele que já foi extraído do mar. Por quê? Porque o sal que já foi extraído do mar é o sal que já pode ser usado. O sal precisa ser retirado do mar, e depois que ele é retirado, a água é extraída do mar, vai para a salina, a água evapora, o sal ali fica, depois ele vai para uma indústria, e ali ele é purificado, ele é tratado, e depois então esse sal vai para o comércio, vai para o supermercado, é comercializado, nós compramos o sal, levamos para casa, e em casa nós o usamos. Então observa que a gente não usa em casa o sal que está no mar, você usa o sal que foi extraído do mar, que foi levado para a salina, que foi purificado, que foi trabalhado e que chegou nas suas mãos para ser usado. Da mesma forma, eu e você que somos sal, quando vamos a Jesus, quando entregamos a nossa vida a Jesus, o que Jesus faz? É como se Ele nos tivesse arrancado do mar, arrancado deste mundo, Ele nos transforma, Ele nos traz para a salina de Deus. Deus trabalha a nossa vida, o Espírito Santo tira de nós as impurezas, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, trabalha no nosso pessoal, Ele nos transforma, nós passamos a viver uma vida correta, e depois disso, Deus nos usa como instrumento nas mãos dEle. Então assim como o sal é usado, apenas o sal que é extraído do mar, e depois de ser tratado, eu e você também fomos extraídos, fomos tratados por Deus, e hoje Deus quer usar você e eu nas mãos dEle. Você concorda? Diz um glória a Deus aqui bem forte. Diga a alguém que está perto de você, diga, Deus quer usar você fora do mar. Diga de novo, diga para ele agora assim, Deus te quer fora do mar. Ou seja, Deus quer você nas mãos dEle. Será que tem alguém aqui comigo essa noite? Deus nos quer em suas mãos. Ele quer usar você, assim como quando você vai fazer um alimento, e se você vai utilizar o sal, você pega, você quer usar, e você quer que aquele sal cause resultado,
Deus quer usar a igreja como sal nessa terra. Deus quer usar você como instrumento nas mãos dele, mas eu e você temos que ser um sal, que quando somos usados por ele, fazemos toda a diferença. Será que tem um crente aqui comigo essa noite que pode dizer um glória a Deus bem forte? Agora, entenda comigo. Jesus disse uma palavra, e a palavra que Jesus está dizendo, ele diz assim: vós sois o sal. Porém Jesus disse, se o sal for insípido, se ele perder o sabor, Jesus está dizendo, ele não serve para nada. Jesus disse, se o sal perder o sabor, ele vai ser pisado pelos homens. O que é insípido? É aquilo que não tem sabor. Mas aí vem aquela pergunta: o sal pode perder o sabor? Há um grande estudioso bíblico, historiador também chamado, é um teólogo chamado Champlin. E um dos seus livros, ele vem explicando versículo por versículo da Bíblia, um grande estudante da palavra, um grande teólogo. E esse homem vai dizer que o sal, na época de Jesus, era extraído do Mar Morto. E ele vai dizer também que vários viajantes daquela época, e também de épocas mais próximas de nós, vários viajantes que passavam por ali, pelo local, afirmavam também que aquele sal, diante de certas condições, diante de algumas condições e de algumas impurezas que às vezes estavam misturadas no sal, o sal poderia perder o sabor. Olha isso. Tanto esse teólogo vai dizer, quando fiz uma pesquisa e alguns livros também que vão tratar esse texto, dizendo que se o sal estivesse misturado com algumas impurezas, dependendo da condição que ele se encontrava, que estava armazenado, que estava guardado, ele perdia o sabor, ou o sabor era de alguma forma comprometido. Então olha que coisa interessante, se algumas substâncias impuras estivessem misturadas no sal, este sal tinha o seu sabor, o seu gosto alterado. Sendo assim, meus irmãos, sendo assim, o sal que estava alterado, adulterado o seu sabor, porque estava contaminado por impurezas, ou diante da condição que ele estava armazenado, o sal poderia conservar a sua aparência. Quem olhava para aquele produto dizia, isso é sal, porque apesar de estar misturado com substâncias impuras, ele mantinha a aparência, mas não conseguia manter a característica de sal. Ele conseguia manter a aparência, mas não conseguia manter o sabor. Ele parecia sal, tem uma aparência de sal, mas é um sal que não conseguia mais temperar. Isso fala com você? Isso fala alguma coisa com você? Às vezes alguns até conseguem manter a aparência de sal. Você olha e diz, é sal. Mas é um sal que quando você prova, é um sal que quando você vai usar, ele já não tem mais o sabor está alterado. Ele tem aparência de sal, mas não consegue dar sabor. Olha que coisa. Agora, tem um livro também, é um livro básico também para a religião judaica, chamado Talmud. E o Talmud, irmãos, vai dizer que o sal que é extraído do Mar Morto, e o sal que se tornava um sal puro, o sal que estava puro, e o sal que mantinha sua característica, era usado no templo em alguns sacrifícios. Alguns sacrifícios que eram feitos no templo, precisava de sal. E qual sal que era usado no templo para o sacrifício? O sal que estava puro. Já o sal que estava insípido, ou o sal que tem aparência de sal, mas perdeu a característica, perdeu o sabor, não consegue temperar, aquele sal que também era extraído do Mar Morto, mas não estava puro, não conseguiam purificá-lo, este sal era jogado do lado de fora do templo,
nas escadas, no declive ao redor do templo, para que impedisse o piso de ficar escorregadio. Então, o sal puro, usado dentro do templo para o sacrifício. O sal que perdeu a característica, era colocado do lado de fora, para que as pessoas não escorregassem, ou seja, o sal do lado de fora, era usado para ser pisado pelos homens. Jesus está dizendo em Mateus capítulo 5, vocês são sal, a igreja é sal, entregou a vida a Jesus, é sal, mas Jesus está fazendo para a gente pensar, é sal, tudo é sal, só que o sal que se mistura, o sal que se contamina, o sal que perde a característica do tempero, o sal que até aparentemente é sal, mas ele perdeu o sabor. Jesus está dizendo, esse sal é insípido, este sal é jogado do lado de fora, para ser pisado pelos homens. Nos Estados Unidos, na época da neve, o que eles fazem? Eles pegam o sal grosso, não o sal que a gente usa para fazer churrasco, mas ele pega o sal grosso, não o sal que você usa em casa, mas é um sal grosso, ele é um pouco mais escuro, e na época da neve o governo faz o quê? Eles liberam toneladas, milhares e milhares de toneladas de sal grosso, e este sal é jogado nas ruas, e esse sal é jogado nas ruas para que ele possa derreter a neve, e o sal fica no chão, e os carros passam por cima. Alguns moradores compram do mesmo sal, jogam o sal na porta da casa, para que o sal derreta a neve, e eles passem, saiam de casa até chegar no carro, e não escorreguem no chão, mas o sal que fica no chão agora, é para ser o quê? Pisado. Então eles compram, tem um tipo de sal, que o americano usa para fazer comida, que ele usa em casa, é usado para tempero, mas tem o sal que não tempera, tem o sal que é jogado no chão, do lado de fora, com uma única finalidade, me ajuda a pregar, ser o quê? Pisado. Agora, guarde isso, irmãos, sal nós somos, porque Jesus disse, vocês sois o sal, porém, se nós deixarmos de cumprir o nosso papel, se a gente se mistura, se a gente se contamina, se perdemos a essência, como sal, se deixamos de cumprir o nosso papel, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, nós seremos pisados pelos homens, humilhados por Satanás. E eu creio no meu coração, que Jesus não te chamou para ser um sal, que vai ficar do lado de fora, para ser um sal que vai ser pisado pelos homens. Eu creio que Jesus te chamou para ser um sal, que vai ser usado nas mãos dEle. Quem está comigo aqui essa noite, diz um glória a Deus bem forte. O sal que perde a virtude, ou o sabor, o sal que perde as suas qualidades distintivas, ou seja, aquilo que distingue ele de outros produtos, preste atenção, irmãos, eu vou dizer de novo, o sal que perde as suas qualidades distintivas, o que é isso? O sal e açúcar, você coloca na mão, é parecido, você pegar açúcar refinada e o sal, tem quase a mesma espessura, muito parecido, você põe um do lado do outro. Mas o que vai distinguir o sal e açúcar? É que um é salgado e o outro é o quê? Doce. Então preste atenção, o sal que perde as suas qualidades distintivas, ou seja, aquilo que distingue ele da açúcar, aquilo que distingue ele de qualquer outro produto, quando ele perde aquilo que diferencia ele, aquilo que é o diferencial, o sal não tem mais razão para existir. Ninguém vai comprar um sal que não tempera, ninguém vai comprar um sal que não faz diferença no gosto dos alimentos. Então quando o sal perde essa característica, ele não tem mais razão para existir, e eu fico preocupado com isso, porque se Jesus diz que a gente é o sal, então nós não podemos perder a nossa qualidade distintiva, aquilo que nos distingue dos outros,
aquilo que distingue a igreja do mundo, aquilo que distingue você, diferencia você de um homem mundano, aquilo que diferencia você de uma mulher mundana, que pratica as coisas deste mundo, que anda segundo a carne, que anda segundo os conselhos dos ímpios. Tem que ter um diferencial, porque se não houver um diferencial entre os cristãos e os não cristãos, perde um sentido da existência da igreja, perde o sentido de sermos cristãos, se formos iguais, tivermos as mesmas condutas, as mesmas práticas, contarmos as mesmas mentiras. Sim ou não, igreja? Então olha que coisa interessante, Jesus está dizendo, se o sal perder o sabor, se ele não temperar, ele vai ficar do lado de fora, vai ser pisado pelos homens. Quando um sal perde o sabor, quando o sal é adulterado, quando o sal é misturado com as impurezas, ele perde o sentido. Eu não sei quanto a você, mas eu penso que Deus está trazendo uma palavra para a gente refletir essa noite. Sim ou não? Eu acho que Deus está tratando alguma coisa com o nosso coração essa noite. Sim ou não, queridos? A gente tinha que estar aqui hoje, porque Deus quer mexer comigo, Deus quer mexer com você. Quem está comigo aqui essa noite? Essa palavra não é só para você, ela é para você, ela é para mim, ela é para todos nós. Deus quer nos ensinar alguma coisa hoje, nem que seja nos purificar, porque Ele quer usar você, Ele quer usar a mim. Quem crê comigo diz um glória a Deus aqui essa noite. Uma outra propriedade do sal é conservar. É o quê? O sal conserva. No caso de alguns alimentos, o sal tem a função de inibir, olha que legal, ele tem a função de inibir a ação de enzimas degradativas, ele impede alguns fungos de crescerem no alimento, fungos que às vezes vêm do próprio alimento, ou micro-organismos que vêm de fora. O sal, ele tem essa capacidade de impedir que isso aconteça em alguns alimentos. Tem uma técnica chamada salga, né? Eu vou salgar algo, muitos de vocês devem conhecer isso muito bem, e essa técnica chamada salga, ela é bastante antiga, ela era usada, por exemplo, pelos romanos, os romanos faziam isso. Os romanos, irmãos, como não tinha geladeira, né, não tinha como refrigerar as carnes e outras coisas, o que os romanos faziam? Eles faziam a salga, usavam o sal para conservar a carne do peixe, por exemplo. Usavam o sal para conservar azeitona, usavam o sal para conservar camarões, usavam o sal para conservar inclusive queijos. Então a salga é um costume, é uma prática antiga. Usava-se o sal para conservar. Usa-se o sal, por exemplo, para conservar o bacalhau, sim ou não? Carne do peixe. Então o processo de salga foi muito utilizado também para conservar carnes diante das guerras revolucionárias. Levavam as carnes envolvidas, né, dentro de uma grande quantidade de sal. Por quê? Porque o sal protegia, ele alongava o prazo de validade daquela carne, deixava aquela carne ficasse boa mais tempo, demorava mais para que a carne pudesse estragar. Ou seja, uma das funções do sal é conservar. Você pode dizer isso comigo? O sal conserva. Você pode dizer de novo, por gentileza? Jesus disse que nós somos, então nossa função é conservar. Conservar o quê? Se o sal impede o crescimento de fungos ali no alimento, quando nós somos o sal, nós podemos impedir o crescimento do fungo, de uma praga chamada pecado. Nós podemos impedir a proliferação do fungo da perdição. A igreja de Jesus na terra, através de seus membros, inibem a proliferação do pecado. Por quê? Porque nós somos sal. E o sal, ele conserva o que está de bom, e ele impede o crescimento daquilo que é ruim.
ele impede que os fungos venham e estraguem a carne, por exemplo. Então ele é uma função dupla, ele conserva e ele protege. Então, se nós somos o sal, essa é a nossa função também, conservar, proteger. Vou te dar um simples exemplo. Talvez você já tenha passado por uma situação assim. Alguém vai contar uma piada imoral, e aí de repente você chega, a pessoa fala assim: ah, não vou contar não, fulano chegou e ele é crente. Ou então tem uma roda, estão contando um caso, de repente alguém quer contar, ou quer falar um palavrão, quando ele vai para falar, ele para e não fala. Não vou falar não, porque o Eloy está aqui, ele é crente. Não vou falar não, porque o Ed está aqui, ele é crente, não vou falar. Você já viveu uma situação assim? Às vezes a pessoa fala até num tom de deboche, ainda que seja num tom de deboche, mas se tem a presença de um crente que é sal, ele inibe a proliferação do pecado. Quantas vezes a pessoa ela quer falar um palavrão, ela fala, até fala perto de você, mas daqui a pouco ela te pede desculpa. Desculpa, esqueci que você é crente, esqueci que eu não posso falar isso com você, e você diz: isso mesmo, muito bom, obrigado. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Ou seja, por quê? Porque no local que tem um crente que é sal, que tem um crente que é o quê? Ele tem a função de inibir o crescimento do fungo chamado pecado. Imagine se tem um crente na política. Qual seria a função desse cristão na política? Qual deveria ser a atuação dele? Impedir a proliferação do mal naquele lugar. Sim ou não? Sim. Se tem um crente na política, qual deveria ser a ação dele? Impedir a atuação da corrupção. Sim ou não, irmãos? Sim, por quê? Porque ele é sal. E o sal faz o quê? Conserva o que é bom e inibe que o mal avance. Quem está entendendo até aqui diz amém comigo, amados. Se tem um crente na família, se tem um crente dentro de casa que é sal, esse crente que é sal, o que ele deveria impedir? Ele deve impedir que a pornografia entre dentro da casa. Por quê? Porque ele é sal. Ele protege, ele guarda, ele conserva os valores da família, e ao mesmo tempo ele impede que o mal entre dentro de casa. Se é um crente que é sal dentro de casa, ele impede que a prostituição entre na sua casa, ele impede que o pecado entre na sua casa, ele de alguma forma impede que a destruição maligna entre dentro da sua família. Por quê? Porque ele é sal, e o sal, ele impede o crescimento dos fungos, mas ele conserva aquilo que é bom. Você concorda para dizer um glória a Deus? Então nós somos o quê? Sal. Jesus diz: vós sois sal da terra. Agora, como sal, nós somos chamados para conservar. Chamados para o quê? Conservar. Mas aí a pergunta que eu tenho para nós essa noite é: a gente está conservando aquilo que Deus nos deu? O sal faz o quê? Conserva. Mas a pergunta é: eu estou conservando o que Deus me deu? Como sal, nós estamos conservando a nossa família? A gente está conservando os valores da nossa família, da nossa casa? Como sal, a gente está conservando os filhos? Como sal, no que depender de você, está conservando o casamento? Como sal, no que depender de você, está conservando o ministério que Deus te deu? Está conservando o chamado que Deus te deu? Como sal, você está conservando os princípios bíblicos na tua vida? Escuta isso. Como sal, nós estamos conservando o amor ao próximo? Como sal. Como sal, nós estamos conservando a prática do perdão? Como sal, a gente está conservando a comunhão entre os irmãos? Hoje é dia de ceia, e a ceia, mais do que comer um pedacinho desse pão que a gente nem sente o gosto direito, e um golinho do suco que não dá para matar a sede, mais do que isso, a ceia fala de
comunhão. A gente está conseguindo guardar isso como sal? Se você me permite uma segunda pergunta, o sal conserva, sim ou não? Agora a pergunta é para a gente pensar, o que estamos conservando de verdade? O que a gente está conservando? Às vezes alguns cristãos são sal e estão conservando coisas erradas. Às vezes a gente está conservando maus hábitos. Tem um mau hábito e eu não quero mudar, eu conservo ele, eu continuo praticando. Às vezes a gente está conservando uma vida de pecado. Estamos conservando coisas erradas. Lembra comigo nessa noite, Igreja Batista Vida, essa palavra para você e para mim. A gente tem que conservar, mas conservar aquilo que é bom e impedir de avançar na nossa vida aquilo que é ruim. Então, como sal, o sal tem o poder de conservar, mas eu e você precisamos entender o que iremos conservar. O que vamos conservar? Lembre-se que o sal impede a proliferação do mal. Deixa eu ouvir um glória a Deus aqui essa noite. O crente em uma nação, a igreja como numa nação sendo sal, a igreja deveria impedir a proliferação do mal. Nós deveríamos inibir o avanço do pecado, da promiscuidade. Mas irmãos, todas as vezes que a gente vê na televisão o mal avançando, a corrupção avançando, todas as vezes que a gente vê na televisão a maldade avançando, é porque nós, como igreja, não estamos conseguindo conter esse avanço. Nós precisamos tomar uma posição, precisamos definir quem nós somos, saber de quem o Senhor nos chamou. Ele nos chamou de sal nessa terra, e uma das funções do sal é conservar e inibir o crescimento do mal. Se você concorda comigo, diz um glória a Deus bem forte essa noite. Diga para alguém que está perto de você, diga assim: meu irmão, você é sal. Diga para ele: o sal conserva o que é bom e impede o crescimento do que é mal. Você está entendendo o contexto que eu estou pregando sobre o sal, sim ou não? É nesse contexto. Agora, outra coisa que o sal faz, o sal dá sabor. O sal tem a capacidade de realçar o sabor dos alimentos. Não apenas de tornar salgado, mas em alguns casos o sal valoriza o doce. Quando um crente que é sal chega na vida de alguém que está sem sabor, quantas pessoas perderam o sabor da vida? Quantas pessoas perderam a graça da vida? Mas quando um crente que é sal se aproxima de uma pessoa que perdeu o sabor, que perdeu o sentido, o que acontece? O crente que é sal ajuda a dar sabor à vida daquela pessoa. Jesus é o maior exemplo disso. Quando Jesus vai em Gadá, ele encontra um homem endemoniado, o gadareno. Aquele homem andava nu, morava no cemitério. Aquele homem tinha perdido o sabor da vida, mas quando encontrou com Jesus, Jesus expulsa os demônios da vida daquele homem. Aquele homem volta para a família e ele volta a descobrir o sabor da vida. Sim ou não, igreja? Nós estamos aqui esta noite porque um dia algum crente nesse mundo foi sal na sua vida, foi sal na minha vida, e um dia algum crente chegou para você, chegou para mim, falou para nós sobre Jesus, e essa pessoa foi um sal que temperou a nossa vida e deu de volta para a nossa vida o sabor de viver em Cristo Jesus, sim ou não, amados? Agora, eu e você como sal, o que nós podemos fazer? Nós precisamos ir até as pessoas que estão sem sabor, que estão sem graça, e dar a elas o sabor da vida, que é Jesus. Quem concorda comigo, diz um glória a Deus. Para eu terminar, última propriedade do sal. O sal ele conserva, o sal dá sabor, diga comigo, conserva, dá sabor, e por último o sal desperta a sede. Quando você experimenta sal, logo você quer beber água. Se coloca sal na comida,
O sal na comida vai dar sabor, mas também vai despertar a sede. Se você coloca um pouquinho de sal na boca de alguém, logo essa pessoa vai te pedir o quê? Água. Daí então nós precisamos nos perguntar, como igreja, escutem isso, irmãos, o sal desperta o quê? Sede. Jesus disse que nós somos quem? O sal desta terra. Preste atenção na pergunta que eu quero fazer com você. Se nós somos o sal que tem como função despertar a sede, a gente precisa parar e pensar essa noite, o que a igreja está despertando nas pessoas neste mundo? Caminha comigo para a gente fechar. O sal desperta o quê? Sede. A igreja é o sal da terra. Mas vamos pensar, o que a gente está despertando nas pessoas, como igreja? Será que a gente está despertando nas pessoas a raiva? Será que quem encontra comigo no trânsito, eu desperto nele a raiva ou a sede? Será que o vizinho que mora do meu lado, eu tenho despertado o que nele? Raiva ou sede? A igreja num contexto geral, a igreja brasileira, o que a gente está despertando nas pessoas? Sede ou raiva? Ou ódio? Repulsa pelo evangelho? Indignação? Será que alguns de nós estamos despertando o que nas pessoas? Sede por Jesus ou um apetite sexual por nós mesmos? O que a gente desperta nas pessoas, irmãos? A gente é sal, o sal desperta a sede, mas vamos refletir, o que nós estamos despertando? Eu e você. Eu até parei essa tarde para dar uma olhada na minha rede social, eu fui ver, meu Deus, deixa eu ver, o que eu estou despertando nas pessoas? Sede? Vontade de ir para a igreja? Vontade de servir a Jesus que eu sirvo? O que estamos despertando? Jesus chamou a gente de sal, e o sal ele desperta sede. Então quando você é sal na vida das pessoas, quando eu sou sal na vida das pessoas, o resultado será único. Nós vamos despertar nas pessoas, não é raiva, não é ódio, não é repulsa pelo evangelho, não é um desejo por nós, não, nós vamos despertar nas pessoas, não é inveja, nós vamos despertar nas pessoas sede, e a sede pelo evangelho, nós vamos despertar nas pessoas sede por água. Você está aqui comigo essa noite? Se a gente for sal, nós vamos despertar o que? A gente? Sede. Você é alguém que precisa despertar sede nas pessoas. Eu e você temos que despertar sede nas pessoas por água. A igreja é a única capaz de despertar a sede por água neste mundo. A igreja é a única capaz de despertar a sede das pessoas. Lá onde você trabalha, você é o único responsável, o único que consegue despertar sede neles. Por onde você anda, por onde você viaja, por onde você vai passear ou trabalhar, você é o único que pode despertar sede nas pessoas. Quando a gente dirige no trânsito, nós somos os únicos que podemos despertar sede na vida das pessoas. Sede por quê, pastor? Sede por água. E quando elas tiverem sede de água, elas vão perguntar para você, elas terão sede, elas vão querer água. Agora olha que coisa interessante, Jesus não disse que ele era o sal. Jesus disse que quem é o sal? Nós. Jesus diz, vós sois o... Ele não disse, eu sou o sal. Ele disse a igreja. Ele disse, vocês são o sal, porque o sal desperta sede. Então quando Deus coloca a igreja no mundo, Deus coloca a igreja no mundo para quê? Para temperar,
para conservar valores, mas Deus também coloca a igreja no mundo para despertar a sede. Hoje nós estamos juntos aqui no templo, mas daqui a pouco a gente vai embora. Cada um aqui mora num bairro diferente, em uma cidade diferente. Tem gente aqui de Belo Horizonte, de Santa Luzia, talvez até de outra cidade. Amanhã, segunda-feira, vamos trabalhar vários setores aqui, várias empresas, públicos, privados, tantos lugares que nós vamos andar. Mas quando nós saímos amanhã, nós somos o quê? Sal. É Deus espalhando o sal em Santa Luzia, Deus espalhando o sal em Belo Horizonte, Deus espalhando o sal por todos os lugares. Quando pegamos a nossa rede social e você vai postar algo, Deus quer espalhar sal, espalhar sal, espalhar sal. Domingo Ele nos une para nos purificar, mas durante a semana nós somos espalhados como sal, mas com um objetivo: temperar a vida das pessoas, conservar o que há de bom e, acima de tudo, despertar a sede. Porque quando a igreja desperta a sede das pessoas, Jesus vem e diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Se a igreja é o sal que desperta a sede, Jesus é a água da vida. A nossa função é despertar a sede nas pessoas. Por quem? Por nós? Não. A minha função é despertar a sede nas pessoas por quem? Pelo meu colega? Não. Pelo jogador de futebol que eu mais gosto? Não. O nosso desejo, o nosso desafio é despertar sede nas pessoas por Jesus, porque Ele é a água da vida. Então eu fecho minha mensagem essa noite, convidando você e eu para a gente orar, porque Jesus está dizendo que se a gente não temperar, não conservar, não provocar sede, nós vamos ser um sal insípido, e este sal não tem razão de existir, ele vai ficar do lado de fora. Será que esse lado de fora está falando do céu? Será que esse lado de fora faz referência ao céu? Eu quero orar com você essa noite, e eu quero junto com você, porque hoje é dia de ceia, da gente pedir a Jesus: Senhor, ajuda cada um de nós, começar por mim, restaura em nós essa propriedade do sal. Eu quero ser alguém que tempera a vida de outro, que quando chega dá sentido para a vida das pessoas, quando chega alegra o lugar, não porque você conta piada, mas porque você tem uma palavra de esperança. Eu quero ser alguém que conserva como sal, que conserva aquilo que o Senhor me deu, que conserva a família, que conserva aquilo que o Senhor colocou na minha vida, os dons, ministério, por aí vai, que luta contra o pecado, que impede o pecado, que fala contra o pecado, mas acima de tudo eu quero ser alguém que desperta sede nas pessoas por Jesus.